durante a quimioterapia, como fortalecer o sistema imunológico, manter o peso estável e minimizar sintomas como náuseas e falta de apetite? Perfeito. Fortalecer o sistema imune, manter o peso estável, a gente pode começar com esse controle da nutrição. Então, a gente dá o suporte nutricional que o paciente necessita. Isso tem vários cálculos que podem ser feitos a depender do peso do paciente atual. Altura também. A altura do paciente, se estiver disponível, maravilhoso, a composição corporal. O risco nutricional desse paciente. Então, às vezes, o paciente não está desnutrido, mas ele tem um câncer que é muito demandante, que a gente sabe que vai consumir muito esse paciente, ele vai passar por terapias combinadas, quimioterapia junto com radioterapia, vem uma cirurgia na frente. Então, a gente olhar para a nutrição, adequou caloria, proteína, carboidratos, é uma estratégia que a gente pode fazer. Vamos pensar na suplementação se necessária. Hoje a gente tem recomendação da Sociedade Brasileira de Nutrição Oncológica, falando que se o paciente consome menos de 75% das necessidades por via oral, a gente já pode indicar um suplemento. E minimizar sintomas, aí a nutrição tem várias estratégias. A gente pode pensar em muita coisa. Então, o paciente está com náusea, a gente vai fracionar mais a refeição. Às vezes aquele paciente chega um prato enorme para ele comer, ele já está com náusea, ele não vai comer aquilo. É melhor a gente colocar 6 a 8 refeições ao dia, pequenininhas. Até mesmo trocar o prato, o paciente está em casa, em vez de pegar aquele prato maior, coloca um prato. Um pires ou um pratinho de sobremesa. E a gente vai colocando. Se possível, a gente pede para o paciente começar com a proteína. A ordem da alimentação também é interessante. Proteína, depois carboidrato. Isso. E depois gordura? O carboidrato pode ser junto com a gordura. Mas se possível a gente começar com a proteína. Também, se possível, que não seja o paciente que prepare a refeição. Geralmente, quem vai preparar a refeição fica sentindo aquele cheiro toda hora e na hora da refeição não quer comer. Não estar muito próximo. Às vezes a gente tem o paciente está no hospital e chega aquela refeição numa bandeja, quando abre a bandeja... Vem aquele cheiro. Então não serve o alimento na bandeja, são alimentos mais atrativos. Então tudo é questão de como você oferta. Sabe aquele prato lindo que dá vontade, que você come com os olhos mesmo? Essa fase cefálica, né? É muito interessante. A falta de apetite, a gente também pode fracionar as refeições, é uma estratégia bem bacana. Um ponto que a gente fala muito da falta de apetite busca conhecer do paciente, ou se o paciente for seu familiar, alguém próximo, comidas de afeto. Então, comidas que remetam à memória do paciente. Afetivas positivas. Semana passada eu atendi uma paciente, eu falei, tem algo que não pode faltar no seu planejamento alimentar? Ela, marmelada. Aí eu falei, então vai ter que botar um pedacinho dessa marmelada. Né? Então, comida de afeto é uma boa estratégia. A gente tem algumas estratégias com zinco, de alimentos mais ricos em zincos, algumas castanhas, a gente pode pensar nisso. Mas porque tem muita... melhora o apetite? Melhora o apetite. E também entender qual é a causa desse apetite. Esse apetite, ele tá ligado ao paciente, ele sente um sabor diferente da comida. Às vezes o paciente, nossa, eu coloquei esse café e tá super doce, nem tem açúcar, né? O paciente tem essa percepção diferente de sabor. Então, buscar entender qual a falta do apetite. Então, a questão das porções menores também é algo bem bacana. E eu sei que é difícil, mas tanto nas náuseas quanto na falta de apetite, a gente falar para o paciente que é necessário ele se alimentar, ainda que com esses sintomas. Isso vai beneficiar o tratamento. Com certeza, de pouquinho em pouquinho. De pouquinho, mas tem muita coisa que dá pra gente fazer. Cogumelos são bons? Cogumelos são bons, né? Quando a gente pensa em paciente oncológico... A gente pensa shiitake, mas tem vários tipos de cogumelos. Tem vários tipos de cogumelos. Existe uma linha da nutrição de alguns anos que falava que, a depender dos exames do paciente ou do tratamento, ele tinha que fazer uma dieta chamada dieta neutropênica, que eram os alimentos cozidos e isso limitava muito o paciente. Hoje a gente já sabe que, para muitos pontos, isso caiu por terra. Então, não precisa mais fazer verduras, frutas cozidas. Com raríssimas exceções, a gente faz dieta neutropênica.
O cogumelo a gente só tem que preocupar com a higienização desse Sim. cogumelo. Acho que é o mais importante. O que eu mais falo pro meu paciente é desconfie sempre. Então, vai numa loja de produto a granel. Quanto tempo ficou lá aquele produto? Se possível, compra fechadinho. Uhum. Vai num self-service. Se possível, chega cedo. Aquela chia, aquela linhaça, quanto tempo tá lá? Meus pacientes, eles são super antenados. Entendi. Mas o cogumelo vai cedo no aquilo, É, né? vai cedo, vai Depois cedo. não rola. O cogumelo é basicamente a preparação, né? Então, Perfeito. higienização, especialmente. Perfeito.